Oi, oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é a primeira vez por aqui, bem-vindo também. Eu sou a Jaqueline, sou taróloga, também sou terapeuta holística, sou escritora e por aqui a gente faz leituras de conselhos, direcionamentos da espiritualidade para você, para o seu momento de vida, para algo que você está passando e precisa aí de um apoio espiritual. É aqui que você encontra essa mensagem. Hoje a leitura vai ser especial, atendendo a um pedido de uma seguidora aqui do canal. Vai ser sobre qual é o propósito dessa relação, voltado aí então para relacionamentos amorosos, para o amor. Se você está aí em uma dinâmica de alma gêmea, de chama gêmea, de repente, né? Ou se você tá aí conhecendo alguém e quer entender qual que é o propósito dessa relação, até mesmo para você que já está com alguém, fica aqui hoje, então, que a gente vai perguntar para a espiritualidade qual que é o propósito dessa relação. Para isso aqui a gente tem três opções. O bastão de selenita é a primeira opção, a concha é a segunda opção e a drusa de amatista é a terceira opção. Enquanto você escolhe aí, eu te convido a conhecer os outros vídeos do canal, a se inscrever no canal também, a deixar um comentário. Se você tiver aí alguma sugestão de tema, pode deixar também aqui nos comentários, que eu vou colocando aqui na fila pra gente ir fazendo, certo? Lembrando que é uma tiragem coletiva, né? Pode ser que nem tudo ressoe com você ou com o seu momento. Se você quiser saber só para o seu momento, pode me procurar no WhatsApp para fazer uma leitura individual. Vamos começar então com a primeira opção. O bastão de selenita. Vamos deixar ele aqui. Deixa eu tomar meu cafezinho. Ótimo. Vamos começar aqui com o tarô. Perguntando para o tarô qual que é o propósito da sua relação, dessa relação que você tá vivendo com essa pessoa. Vamos entender aqui. Hoje eu vou fazer diferente, acho que hoje eu vou fazer uma carta por vez, tá? Não vou tirar todas de uma vez, vamos tirar uma carta por vez, não sei porquê, mas tô sendo intuída a fazer dessa maneira. Então, vamos fazer. Uma carta por vez, já caiu uma aqui, que é a carta da justiça. A carta da justiça, ela só comprova que realmente você tá numa relação kármica. Kármica não é algo ruim, tá, gente? As pessoas hoje, tudo que é kármico, toda coisa ruim é karma, né? E não é karma, tá? Kármico é alguma relação ou alguma experiência, digamos assim, que a gente veio viver que tem algum aprendizado, né? Tem algo ali naquilo que a gente está vivendo que vai nos servir para evoluir, vai nos servir para expandir, vai nos servir para acessar algum outro tipo de consciência, tá? Então, essa sua relação, ela é uma relação realmente kármica. E aí, a gente pode estar falando sim aqui de almas gêmeas e de chamas gêmeas. Tem aqui como que eu vou dizer? Uma orquestração do universo, né? Da espiritualidade, do que você acredita aí, Deus e tudo mais, para que vocês se encontrem, né? Houve uma orquestração do universo para que esse encontro acontecesse, porque ele tinha que acontecer, tinha que vir essa relação para você. E talvez aqui haja até algum tipo de decisão que você precise tomar, né? Se você realmente se compromete com essa relação ou não. Qual que é o, o seu nível, né, que você dá de entrada para essa pessoa na sua vida, ou até mesmo qual que é o nível que você permite que essa pessoa, que você entre na vida dessa pessoa, né? Talvez você esteja aí, então, com algum tipo de dúvida, de indecisão, se você avança ou não nessa relação, se você continua ou não, ou até mesmo você estava em dúvida se essa relação era mesmo para
para ser sua, se era mesmo para acontecer, se era mesmo para vocês se conhecerem, para vocês viverem alguma coisa. Aqui diz que sim, tá? Essa relação, ela veio então com esse propósito de trazer algum tipo de evolução, de expansão para vocês dois, tá? Não é só para um, só para vocês dois. E talvez por isso você esteja tendo que lidar com muitas. Não são exatamente sombras, né, da sua personalidade, mas você tá tendo que lidar com situações difíceis. Então, de repente, um medo, uma insegurança, uma distância, né? Uma alguém que não se assumiu ainda, né? Vocês estão ficando, vocês não assumiram um relacionamento ainda. Então, esses medos, eles vão aparecendo, porque realmente, quando a gente tá numa relação de chama gêmea, de alma gêmea, alguma relação kármica, né? Nesse sentido de aprendizado, tá, gente? De experiência evolutiva, não de coisas ruins. Ele vem com grandes aspectos da nossa personalidade, do nosso comportamento, que vai vindo à tona, né? Para que a gente possa se curar, para que a gente possa se olhar e renascer. Se vocês forem perceber aqui, ó, essa mulher é como se ela estivesse deixando uma velha roupagem, né? Um velho eu para evoluir para um novo eu. Então, essa relação, ela vai te trazer muito isso. Então, se você é daquele do time da Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim, essa relação vai fazer você mudar isso. Porque essa relação, ela é transformadora. É como se você fosse entrar de um jeito, ó, você tá vendo que essa mulher tá entrando aqui nessa portinha? É como se você fosse entrar de um jeito e fosse sair de outro. Não quer dizer que você vai sair e vocês vão terminar, mas que vai haver esse processo de evolução, de transmutação, de dores, de feridas, de personalidade. Então, se tá desafiante essa relação, saiba que tem coisas aí que você precisa olhar e você precisa se curar, tá? Então, veja aí, por exemplo, se você tá muito controlador ou controladora, né? Aquela pessoa que quer que as coisas aconteçam de um determinado momento, não tá muito flexível para abrir para que as coisas também sejam do jeito que outra pessoa tá propondo. Se você tem muito ciúme, se você tem medo de ser traído, se quando vocês não estão juntos há uma grande carência afetiva, né? Essa necessidade de estar sempre perto. Então, tudo isso são coisas que vêm para você, né? Que você sente como se fosse uma dor, uma tristeza, mas na verdade é algo aí dentro de você que precisa ser atendido. Essas questões você precisa curar em você para que isso não reflita mais na sua relação. Claro que eu não estou falando aqui de relacionamento, gente, onde há brigas, que há agressão, a falta de respeito. Esse tipo de relação, eu nem diria que é kármica, tá? Esse tipo de relação é relação tóxica mesmo, nem tem que estar na nossa vida, tá? Mas aqui eu tô falando de relações que há amor, há um querer muito grande, mas há um medo também, né? Vamos perguntar o que mais aqui, mais uma cartinha. A carta do As de Espadas. Então, mais uma carta aqui falando... aqui a gente falou de controle um pouco, né? De não ceder, de ser inflexível. E a rainha não. Mas a rainha de espadas também, na verdade, né? Mas o As de Espada, ele fala muito de quando a gente tem uma postura, principalmente na nossa comunicação, que pode, de alguma maneira, atrapalhar o relacionamento. Então, muito cuidado para você não ser ou estar sendo uma pessoa impositiva demais nessa relação. Ou uma pessoa que está se deixando só ser racional, né? Tudo precisa fazer um sentido, tudo tem que ter um porquê. Você deve estar medindo aí tamanho e peso das coisas para que dessa maneira te traga algum tipo de conforto, né? Quanto mais racional, quanto mais for justificável para você, mais confortável você fica. E aí, isso tende a enrijecer um pouco a relação, porque você imagina, você tá numa relação que veio para te expandir, para você se olhar, para você se cuidar, ver quais são as feridas emocionais que você tem aí, que você precisa trabalhar. E aí, ao invés de você olhar para o seu emocional, que é isso que
que você sente, esses medos que você tem, essas inseguranças, ou até mesmo o quão apaixonado você tá, também é gostoso, mas é bom a gente olhar para isso, né? Para que seja uma paixão saudável, para que eu não prejudique, eu não sufoque o outro com todas as minhas necessidades emocionais. E ao invés de você olhar para isso, você tá olhando pro lado racional das coisas. Não, deixa eu ver se isso aqui faz sentido. Deixa eu calcular aqui se isso é isso mesmo. As coisas precisam ter um porquê para você. Você deve ser, talvez, né? Aquela pessoa que é. Como que é? São Tomé, né? Que dizem que você precisa ver para crer. Talvez você seja assim. E aí, isso aqui, numa relação kármica, nem sempre vai valer. Porque a gente, claro, né? A gente tem que ter o nosso lado racional, que tem que estar em equilíbrio com o emocional. Toma mais um golinho de café. Mas nem sempre numa relação kármica tudo vai fazer sentido. Fazer sentido, quando a gente fala, ai não, as coisas precisam fazer sentido. E a gente esquece que o sentido, a palavra sentido, vem de sentir. Não é de mentalizar. Não é de racionalizar alguma situação. Então, fazer sentido, na verdade, é fazer sentir. Se você usar o seu isso precisa fazer sentido para mim no aspecto de deixa eu entender por que eu estou sentindo isso, aí é maravilhoso. Aí te traz realmente, aí você tá fazendo, cumprindo o propósito dessa relação, que é trazer essa expansão de consciência, né? Dar luz a aspectos na sua personalidade que de repente não estavam explorados. Gente do céu, olha o que eu acabei de falar das emoções, né? Ás de espadas com ás de copas. Exatamente o que eu falei pra vocês. Pessoas que precisam aqui trabalhar mais as emoções. Olha que carta linda. Eu amo essa carta, porque é como se essa pessoa tivesse emergindo do fundo do mar. Então é como se ela tivesse que ter feito ou fez, né, um trabalho profundo de cuidado, de entender o que ela sente, de entender quais são os gatilhos emocionais dela e como isso reflete nela. E agora ela tá pronta para renascer, né, das águas, né, para ela voltar da profundeza do mar renascida, né? Lembra muito aqui Iemanjá, as sereias. Então, se você quiser se conectar com algum tipo de arquétipo da água, de repente o arquétipo do golfinho, que é um arquétipo alegre, o arquétipo de peixes, que também é um arquétipo, né, que vive em coletivo. Com a sereia, eu diria para você tomar cuidado aqui com o arquétipo da sereia, que você precisa equilibrar ele com algum outro arquétipo, para usar os dois juntos. Por quê? Porque a sereia, ela é um arquétipo muito bom, mas ela pode ativar em quem já tem uma necessidade muito grande de aprovação, de validação dos outros. Então se você tiver isso já em você e não tiver trabalhado, se você ativa o arquétipo da sereia, você pode ficar uma pessoa mais carente, uma pessoa que depende mais da presença do outro, que depende de estar mais em ambientes com outras pessoas, sabe? Em contato com outras pessoas. E isso pode aí, então, ativar essa necessidade de você estar com os outros e dos outros estar validando quem você é. Então, use o arquétipo da sereia, se você quiser, para se conectar mais com seus sentimentos, mas também equilibre ele com algum outro tipo de arquétipo que te traga um pouco mais de independência, tá? Independência emocional. Como a Imperatriz, como a Cleópatra também, que traz esse arquétipo de independência emocional, tá? Se você colocar ela ali com a sereia, fica bem equilibrado. Se você for um homem, você pode usar também o arquétipo do imperador, junto com o arquétipo da sereia também, que te ajuda a equilibrar o yin e o yang em você, certo? Então aqui, essa relação, ela veio exatamente para isso, como se você tivesse que entender pequenas coisinhas que estão lá no fundo da sua alma, que você não conseguiu ver, mas você não conseguiu ver porque você deixou pra lá. Não, é porque antes não era preciso ver. Antes eu não reparava o quanto que eu tinha uma necessidade de estar com alguém o tempo todo, ou todo o tempo do final de semana, ou eu não tinha reparado o quanto que fulano se dedicar um pouco aos amigos dele, ou algo que ele faz pra ele,
ative em mim uma sensação de que eu não estou sendo escolhida, que eu não estou sendo vista, que eu não estou sendo amada. Então, essas coisinhas, sabe? Coisas do dia a dia, coisas da personalidade, de repente o desafio de você estar namorando alguém que você não pode estar junto quando todo o tempo que você quer. Talvez aí tenha uma questão de que, sei lá, mora em cidades diferentes, em bairros diferentes, aí vocês não podem estar junto todo final de semana. Aí eu fico com medo dele conhecer, ou ela, né? Ele ou ela conhecer outras pessoas, dele estar saindo com amigos ou com amigas e tá se envolvendo com outras pessoas, né? Então, essas pequenas sentimentos, né? Esses pequenos sentimentos, esses pequenos sentidos que é importante você olhar nessa relação, porque é aí que tá a virada para você dessa evolução e é isso que essa relação veio te trazer. Vamos tirar mais uma cartinha aqui. E a Musa de Copas. Mais uma vez falando do quanto... E aí parece até meio clichê, né? Pô, mas se eu tô em um relacionamento, é claro que eu tenho que olhar para as minhas emoções. Nem sempre. Às vezes você vai estar num relacionamento que ele vai exigir que você tenha uma postura, de repente, mais racional. Que você seja... que tem pessoas... E aqui eu não tô falando das pessoas que amam demais, tá? Porque eu sou do time das que amam demais. Mas tem pessoas que... às vezes entregam tudo na relação e deixam de lado outras áreas da vida dela. E aí essas outras áreas da vida dela é o trabalho, é a família, é de repente a saúde, é de repente o íntimo dela, né? O pequeno infinito particular dela. Então uma pessoa que não tem mais hobbies, que não sai mais com amigos, que não tem os seus momentos de autocompanhia, né? Então... Poderia ser o caso aqui de eu estar falando com uma pessoa assim e falar, ó, é momento de você ter um cuidado só com você, de você não se dedicar tanto a essa relação, de você saber equilibrar. Não é o caso aqui. O que eu vejo, na verdade, aqui é que você precisa cuidar das suas emoções, né? Aqui, ó. Você, aqui ela tá tomando alguma coisa, porque ela tá tomando consciência do que ela sente. Se você for reparar aqui, ó, tem um barquinho aqui, ó, embaixo. Tá vendo? Um barquinho de uma pessoa. Aqui tem uma estrela e tudo tá conectado com ela. Então, são as pessoas que vão chegando na nossa vida e vão nos ajudando a tomar consciência de aspectos ou questões no nosso íntimo, no nosso ser, no nosso jeitinho de amar, que pode trazer entraves para a relação, que pode inclusive ativar gatilhos nas outras pessoas, né? Na outra pessoa que a gente tá amando. Então, essa relação, ela é completamente... É uma relação karmática, claro, mas uma relação com grande possibilidade de evolução, se você parar para se conhecer, se você parar para entender como que você funciona e usar o seu racional nesse aspecto de entender por que que você está agindo daquela maneira, por que que você está sentindo aquilo, será que foi alguma experiência passada que você viveu e que agora você acha que aquilo pode se repetir, ou de repente você viu alguma coisa aí com seu pai, com sua mãe, e que você acha também que pode se repetir aqui no seu relacionamento? Então, é daí que você começa a buscar sentido, né? Para coisas que você tá vivendo, sentindo, que você acha que não tá fazendo bem aí pra sua relação. Aqui, o baralho cigano, ele vem reforçando uma ideia, né, de você se conhecer mais, principalmente o seu lado feminino, que é o lado intuitivo, que é o lado mais sensível, mesmo você sendo homem, né? O homem, ele tem grandes emoções, assim como as mulheres. A única questão aqui é que o homem, numa sociedade extremamente machista e patriarcal, o homem ele é ensinado que ele não pode demonstrar sentimentos, que ele não pode demonstrar vulnerabilidade, tristeza, fraqueza. Homem não chora, né? Quantas vezes a gente ouve isso? E esse nosso sentir que nos faz humano,
né? Que nos conecta a outras pessoas, a gente se conecta às outras pessoas pelas emoções, né? Ele vai ficando afastado de quem a gente vai reprimindo isso. E quando vem aqui o baralho cigano com a carta da cigana, é como se desse um lembrete para os homens que estão assistindo aqui, ou se você tem muito forte essa energia yang, de você trabalhar mais os aspectos femininos, que é esse da intuição, do sentimento, da criatividade, das artes. Quanto mais você trabalha esse seu lado, você também vai trabalhando suas emoções. Imagina se você decide, por exemplo, aprender a pintar um quadro. O quanto de trabalho criativo e emocional você coloca numa pintura de um quadro? O quanto que você coloca de trabalho criativo quando você faz, sei lá, faz um, um artesanato, quando você faz um crochê, quando você se propõe a aprender uma dança, o quanto que você está liberando, né? Tem terapias, inclusive, de bioenergética, né? Que trabalha bastante essa questão do movimento corporal para liberar traumas, couraças emocionais. Então, aqui, essa relação também vem para despertar em você esse seu lado feminino, que é o lado do autocuidado. E o autocuidado, tanto o externo, né? A sua aparência, o modo como a sua imagem vai para o mundo, como a sua autoimagem, o jeito que você se percebe, o jeito que você é por dentro, né? Então, para você, essa relação vem nesse aprendizado também de se cuidar, tanto o interior como o exterior. E é uma relação que te coloca também num lugar de ser seu próprio amigo, de ser a sua melhor companhia, né? Mesmo você estando com outra pessoa, é como se você também, nessa relação, você se apaixonasse por você. Se apaixonasse por partes de você que você nem sabia que conhecia. Então, de repente, você nem sabia que você era capaz de nutrir outras pessoas com amor. De repente, nem você sabia que você era tão carinhoso, tão cuidadoso assim, e que você tinha todo esse amor para doar para outras pessoas, né? E essa relação, ela vem para te mostrar o quanto que você é capaz sim de entregar amor, de doar amor. Só que aqui, mais uma vez, você precisa cuidar. Precisa olhar para aspectos na sua na sua intimidade, né? Então, de repente, alguém que pode ter algum bloqueio aqui em relação à própria troca sexual, ou então alguém que tem algum bloqueio com relação a assumir um relacionamento, né? Tem medo de assumir um relacionamento e já pensando no fim, né? Se eu assumir um relacionamento e semana que vem eu já não tá mais com essa pessoa, né? Tem esses medos aqui, essas pequenas barreiras que você coloca para se proteger e que te travam de você olhar para as questões de coisas que você viveu no passado e que podem ainda estar refletindo. Então, peraí, se eu tenho medo de assumir uma relação com alguém, porque eu acho que eu posso terminar com ela a qualquer momento, eu vou fazer papel de palhaço nas redes sociais, quando é que eu me senti fazendo papel de palhaço lá atrás? Será que foi quando eu comecei a namorar e a pessoa disse que a gente não tava namorando, não, a gente terminou muito rápido, ou alguma coisa ali que a minha mãe fez com meu pai, ou com meu pai fez com a minha mãe, alguma coisa que eu vi quando eu era criança? Porque a chave disso tá realmente nas relações do seu passado, né? Coisas que você viveu antes. E aqui, o 5 de copas, ele fala para você olhar essa relação também, mais no que você está ganhando do que você está perdendo. De repente tá sofrível aí, né? Tem alguma coisa aí um afastamento, de repente, emocional, ou então um sentimento doido, né? Um querer tão grande que machuca. Mas ao invés de você olhar também só para isso, olha para o que isso tá te trazendo de bom. Olha o quanto que essa relação tá te trazendo assim de despertar para você, de despertar de consciências. E aqui a gente pode estar falando de relações que começaram como amizade, vocês começaram só como uma conversa e depois partiu para uma aproximação. Eu não acho que aqui é alguém que já se conheceu e se apaixonou. Não, eu acho aqui que primeiro vocês
se conheceram, né, como algo despretensioso, e aí foi surgindo um sentimento em vocês dois ou em você, né? E aí por isso que você tenta racionalizar para saber se é isso mesmo que você tá sentindo, tá? Mas tem muitas relações, principalmente a de chama gêmeas, a de alma gêmeas, que a gente acha que essas relações vieram pra gente construir aquele relacionamento das músicas, né? Que é, como é que, aquela música do Luan Santana? Uma casa, dois cachorros e não sei o quê, e filhos. E às vezes as relações, elas vêm pra despertar a gente pra gente mesmo. Para o quanto que a gente é capaz de doar amor, o quanto que a gente precisa evoluir em algum aspecto, o quanto que a gente precisa se curar. E quando ela faz esse trabalho, esse papel na nossa vida, é hora da gente se abrir para outra experiência, porque aqui é um mundo de experimentação. É um mundo em que a gente veio viver experiências, porque de alguma maneira o nosso espírito precisava evoluir e ele só evolui se passar por experiências, tá? Não tô dizendo que é o caso aqui de vocês se separarem, não é isso. Estou dizendo que para você olhar mais o que essa relação está te trazendo de bom e pegar isso que não tá sendo bom, entender que a origem vem de você, porque tudo é um espelho que tem no outro, tem em mim. Ver onde que você tem aquilo também e a partir disso você se cuida, certo? Vamos tirar aqui um último recadinho com esse oráculo aqui das mensagens do universo. Mas aqui a sua grande vitória, né? O seu grande ganhar aqui é você olhar para essa relação com amor, entender o que você tá tirando de bom dela. E a partir disso você passa até a se cobrar menos também de tentar entender tudo, sabe? É igual eu falei pra você, às vezes a gente não consegue entender tudo. A relação veio só pra fazer sentir mesmo. E com base no que a gente sente, a gente se cura e floresce de uma outra maneira. Consciência. Eu abro a minha consciência para o meu eu verdadeiro. Eu entendo que estou aqui para crescer, me libertar do conflito e para descobrir quem eu realmente sou. Hoje eu liberto a ilusão. Hoje eu liberto da ilusão e das limitações do mundo material para elevar o meu ser em direção à luz eterna. Fico cada vez mais forte à medida que eu exploro o ser maravilhoso que eu sou. Ai, que mensagem linda, gente. Essa mensagem tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, desse seu momento de autodescoberta sobre você, sobre o porquê você sente as coisas da maneira que você sente e se curando, né? Essa carta fala muito com essa aqui, de você se libertar, né? Libertar o seu poder pessoal, sair do mundo dos conflitos. E é como se você tivesse que se olhar para o que você está vivendo agora de fora. Como que você faz isso? É um exercício que eu pratico muito quando eu preciso olhar uma situação de fora. Eu imagino que aquilo que eu estou vivendo é um filme. Se estivesse passando um filme aqui agora na TV da minha vida, o que que eu falaria para aquela personagem? O que eu falaria para aquela personagem que tá vivendo algo parecido comigo e eu tô vendo ali ela de fora vivendo, sabe? Então faça esse exercício, porque eu acho que vai te ajudar muito e realmente essa relação aqui, como eu falei, ela vem para expandir você e expandir essa outra pessoa, expandir o nível de consciência que vocês têm em relação ao amor e principalmente em relação ao alto amor. Então, por isso que essas relações, elas são tão curativas, por isso que elas vêm mostrar pra gente aspectos doloridos da nossa alma, mas é no intuito de nos expandir. Então, você sim é um escolhido por Deus, pela espiritualidade, você mesmo escolheu passar isso para que você evoluísse, assim como essa pessoa vai evoluir. Eu vou ficando por aqui, eu espero que essa leitura tenha feito sentido para você. Se fez sentido, deixe um like, deixe um comentário também, que isso ajuda o vídeo a chegar a outras pessoas também que podem estar passando por uma dinâmica, né, afetiva desse nível, precisam de um conselho. Eu vou ficando por aqui então, se você vai também encerrar aqui na primeira leitura. Se você vai continuar ouvindo os conselhos, maravilha, se não, beijinhos de luz. Optcha, até a próxima. Vamos lá agora para a opção número 2, a concha. Acho que meu café já esfriou, mas dá mais um golinho.
Ótimo. Olá, seres de luz, aqui para a opção número 2, a Pedra da Concha. Vou fazer aqui parecido com o que eu fiz na primeira opção. Vou guardar aqui para não confundir. Vamos tirando uma carta por vez, tá? Vamos pedir aqui para a espiritualidade explicar qual que é o propósito dessa relação, né? Eu sinto que todas as leituras estão conectadas. Então, se você quiser assistir a primeira leitura para ver o que faz sentido para você lá, assista também, tá? Porque isso também vai ser contribuição para você. Vamos lá, espiritualidade, para quem se conectou aqui com a opção número 2, qual o propósito dessa relação? 3 de ouros. Aqui, a espiritualidade conta que o primeiro propósito dessa relação é curar feridas, tá? Feridas de outras relações que vocês passaram, mas principalmente curar a ferida de não escolhido, não escolhida. Porque quando a gente pergunta pro tarô sobre relação, né, que no padrão que a gente está de tradição de relacionamento, deveria ser um relacionamento monogâmico, e vem um 3 de ouros, ele diz o quê? Que tem coisas travando essa relação. Tem um terceiro elemento, um terceiro fator na relação de vocês que travam um pouco o relacionamento de vocês. E qual que é o propósito nisso? É essa pessoa tirar esse terceiro elemento? É você tirar esse terceiro elemento da relação? Pode ser. Mas quando tem um terceiro fator, né, uma terceira coisa, que aí pode ser uma pessoa, pode ser uma família, pode ser um trabalho, pode ser uma religião, pode ser filhos também, né? Coisas que eu ou a outra pessoa está priorizando ao invés de priorizar a nossa relação. É como se você ou essa pessoa entendesse que para eu viver essa relação, eu preciso me abrir mão de alguma coisa na minha vida. Que seja alguém que já está em um relacionamento, então essa pessoa pode estar em um relacionamento e para ela ficar com você, ela teria que abrir mão desse relacionamento, ou você que tá em um relacionamento e para ficar com essa pessoa, teria que abrir mão desse seu relacionamento e você não quer abrir mão desse relacionamento porque tá confortável, né? Apesar de você tá apaixonado por outra pessoa, você ainda tá preso a alguma coisa. Ou então é de repente a família que não aceita, vocês são muito diferentes um do outro, vocês têm culturas diferentes e aí entra em entraves. Ou de repente esse terceiro elemento é uma cidade que é diferente, vocês moram em cidade, estado, país diferente. Tem alguma coisa travando essa relação. E o propósito, o primeiro propósito dessa relação é se escolher. Você vai se escolher. E se escolher não é necessariamente escolher estar com a outra pessoa. Você vai ver o que faz sentido pra você. Nesse momento da minha vida, vamos supor, nesse momento da minha vida que eu tô... eu moro aqui, por exemplo, em São Paulo. Vou te dar um exemplo. Eu moro em São Paulo, já tenho minha casa aqui, tenho minha família, meus amigos, tenho meu trabalho, tô muito bem aqui. E eu conheci uma pessoa que mora, sei lá, na África. Vou dar um exemplo. E aí essa pessoa que mora na África também tem lá a família dela, o trabalho dela, os amigos dela, já tem a vida dela estruturada lá. Então existe um fator, né, uma coisa no nosso meio em que a gente não consegue ficar junto, que é essa localização, por exemplo, né, esse fator territorial aí, geográfico. E aí, se for você vai escolher. Eu dou um passo em direção a essa pessoa e elimino essa barreira da localização, ou eu escolho ficar onde eu estou, porque para mim, num momento da minha vida, faz mais sentido. Então, qualquer maneira, você vai escolher você. Você vai se priorizar. Então, pera, não, minha vida tá boa aqui do jeito que tá, eu não me sinto segura para fazer essa mudança, então não vou. Beleza, você escolheu você. Ou a mesma coisa que você disser, não, eu vou porque eu quero viver esse amor. Eu quero viver essa experiência.
Eu vou porque eu estou escolhendo seguir o meu coração de viver essa experiência. E aí você vai. Seja qual for a decisão que você tomar ou essa pessoa tomar, a escolha vai ser sempre priorizando você. Você não vai escolher fazer uma mudança porque você está sendo pressionado pela pessoa. E mesmo assim, se for você que estiver pressionando, você não pode pressionar a pessoa. A escolha tem que ser dela, você tem que aguardar. Porque o propósito tá nessa escolha. É o aprendizado aqui, é escolher o que faz bem pra você. Às vezes largar tudo e viver aí um lugar completamente diferente, que você não conhece ninguém, que você não vai ter estabilidade de trabalho, não seja o melhor pra você nesse momento. E você, com bastante consciência e seguindo o seu coração, né? Porque você tá seguindo a sua intuição. Poxa, eu acho que não vai ser bom pra mim. Então você vai se escolher, mas ao mesmo tempo, talvez você fique em dúvida, mas e se eu tivesse ido? E se eu tivesse escolhido estar lá? E aí você vai criar aqui, talvez, de repente, uma forma de fazer isso de uma maneira planejada, né? De você aceitar a ajuda de alguém para fazer essa mudança, se for uma mudança, tá, gente? Mas vamos supor aqui que seja, então, famílias que são muito diferentes uma da outra, a ponto de vocês não ter o mesmo ciclo de amizade, sabe? Igual, vou dar exemplo aqui de pessoas que são diferentes, né? Deixa eu ver. Tá, eu vou dizer o que veio aqui na minha cabeça, tá? De repente você é a pessoa da família que é certinho, que estuda, trabalha, aquele CDF, sabe? Aquele modelo padrão de filho ou de filha. E aí você se interessou por alguém, sei lá, que é um viajante. Um viajante, um skatista viajante. Não sei porque me veio esse exemplo aqui, mas um skatista viajante. Então, ora ele tá aqui em São Paulo, ora ele tá no Rio de Janeiro, ora ele tá na praia, ele não tem emprego fixo, ele vai trabalhando ali nos lugares onde ele passa, ele mora onde dá pra morar, ele fica onde ele quer ficar. Ele tem essa alma mais livre, né, de não ser apegado a coisas materiais, não ter estabilidade de segurança, né, de financeira, nem de lugar. E aí ele encontra você, ou você encontra essa pessoa que é completamente oposto a você, e você é completamente oposto a ela, e vocês se gostam. Surge uma paixão, surge um sentimento que pode virar amor. E aqui, qual que é a questão? A sua família é diferente dessa pessoa, né? Então, a sua família pode criar dificuldades porque ela não enxerga que esse relacionamento vai ser próspero, você vai ter segurança. É uma questão da família cuidar realmente de você, né? Sua mãe, do seu pai, não sei. É um exemplo, tá, gente? Então, essas diferenças aqui de algo que precisa vocês fazerem uma escolha. E aqui eu não vou citar, né? Quando essa pessoa tá em relacionamento com outra, porque aqui também essa carta fala disso. Pessoa que já está em um relacionamento ou você que já está em um relacionamento. E aí veja, se for você que está em um relacionamento, veja se você não está projetando nessa pessoa um ideal de relação que você não tem hoje. Na verdade, você não quer uma nova pessoa, você só quer sair dessa relação que não te faz mais feliz. E aí, o seu inconsciente acha uma maneira de fazer isso se apaixonando por outra pessoa, mas que na verdade é só um impulso que você tem de sair de uma relação que não te faz mais bem. Aí você também faz essa escolha, tá? É tudo uma questão aqui de avaliar, mas vamos entender aqui um pouco mais com o tarô. Mas aqui a escolha sempre é você escolher por você, tá? Eu acho que é uma grande escolha. Essa carta aqui caiu pra opção número 1. Como eu falei, né? Pode ter alguma coisa ligada. Mas essa carta aqui fala de quando a gente tá também na dualidade, né? Da dualidade entre querer, entre não querer. Entre ir, entre não ir. Entre ficar ou não ficar. Tem uma dualidade aqui emocional, né? Das emoções também estarem muito afloradas, né? E você tá numa montanha russa, digamos assim. Ora você quer, ora você não quer. Ora eu vou, ora eu não vou. E precisa aqui ter um certo cuidado com você e com outra pessoa também, se vocês estão se relacionando, né? Porque essa sua instabilidade emocional pode refletir na outra pessoa e pode refletir na sua relação.
E essa dualidade que você está vivendo é porque, na verdade, você não se escolhe. Talvez você esteja esperando ser escolhido. Talvez você esteja esperando que alguém venha e tome uma decisão por você. Que alguém venha e faça o que você não consegue fazer. E aí você fica esperando que aquilo venha até você, você fica esperando que aquilo venha até você, ou que alguém tome uma decisão por você, que alguém te escolha, que alguém te prefira, e isso te traz uma instabilidade emocional muito grande, porque isso não acontece, porque o que essa relação veio te mostrar é que você precisa se escolher. Você precisa se escolher e manter, e bancar a sua escolha. Bancar a sua escolha. Gente, essa carta também caiu com a opção número 1. Bancar a sua escolha. E, não, desculpa, não foi essa, tá? Foi as de copas. Essa aqui é a rainha. Então, bancar a sua escolha é o que a rainha de copas faz. A rainha de copas, e aqui eu te digo, ela escolhe muito com o coração, tá? Então, se o racional dela, sei lá, você parou pra pensar, você escreveu lá todos os pontos positivos e negativos. E o seu racional diz, ó, tem mais ganho se você ficar onde você está. Mas o seu coração diz, mas e se eu não viver isso? E se eu não tentar? E se eu não for até lá? E se eu não me declarar para essa pessoa? E se eu não disser para ela o quanto que eu quero estar com ela? Será que eu vou conseguir viver em paz com isso? Será que o meu coração vai estar em paz? Porque a rainha de copas, ela escolhe com sabedoria, mas a sabedoria do coração. É aquela que escolhe viver o amor, escolhe viver o que está sentindo. Com muita sabedoria, tá? Porque ela não tem imaturidade emocional. Ela já atingiu um nível de sabedoria emocional. Um nível de saber, é isso que eu quero, é isso que eu vou viver. E o que tiver ao meu alcance de fazer acontecer, eu vou fazer acontecer. Eu vou mergulhar nisso, eu vou viver essa paixão, vou viver esse amor. Ele pode durar 1 ano, 2, 3, 4, 5, uma semana. Mas eu fui. Eu segui meu coração. Eu segui minha intuição. E aqui, gente, com todo carinho e respeito, eu digo para vocês avaliarem muito isso. Porque aqui a energia está favorável você tomar uma decisão que faz mais sentido com o seu coração. Mas você precisa ter sabedoria para saber se isso realmente faz sentido para você. Porque aqui é uma energia coletiva. Então pode ser que nem para todo mundo é para ir, é para fazer agora ou nesse momento. Mas é que coletivamente eu digo que é. Para saber só para você, teria que ter uma leitura individual. Então tenha só esse discernimento, tá? Para não dizer que você viu numa leitura de tarot coletiva no YouTube que era para você largar tudo e morar lá no meio do mato com alguém. Porque eu estou dizendo aqui que é para você seguir o seu coração. Você vai ficar confortável largando tudo e morando no meio do mato? Você vai ter o mínimo de sobrevivência nessa relação? Você vai ter o suporte da outra pessoa para te suprir o tempo que você precisa para tomar uma decisão de largar tudo e ir atrás dessa pessoa? E eu tô te dando um exemplo aqui, tá, gente? Nem sempre é largar tudo. Às vezes é sair de uma relação. E aí, se você tiver entre dúvida entre uma pessoa e outra, você precisa bancar a sua escolha. Não esperar que a outra pessoa banque para você, né? Você não vai colocar toda a sua expectativa frustrada de uma relação anterior nessa nova relação. Não, você vai se cuidar. Você vai se desenvolver emocionalmente para saber, beleza, tô saindo dessa relação, vou ali me jogar em outra, mas ele não é o meu salvador. Essa relação não é minha salvação. Eu estou salva, eu me salvo. Eu estou indo para viver um amor. Eu quero doar e receber na mesma proporção. E aí é essa sabedoria emocional que a rainha tem de copas para tomar decisões que são do coração. E aqui a gente tem mais 2 cartas. Essas cartas aqui fala primeiro, de dores do coração, né? Então a gente tá falando aqui muito de seguir o coração, mas não seguir um coração ferido. Sim,
não seguir um coração ferido. E eu te digo mais, por mais que a Rainha de Copas tome decisões com sabedoria, ela não tem certeza se no fim vai dar certo, mas ela sabe que aquela experiência era necessária ela viver, por algum motivo. E mesmo que parta o coração dela tomar aquela decisão, seja ir ou não ir, seja se declarar ou não se declarar, seja sair de uma relação e entrar numa nova ou não, ela toma a decisão que faz mais sentido para o coração dela, mesmo ela podendo se magoar. E aqui eu não te digo que... Aqui a gente não tá numa previsão, né, se a relação vai dar certo ou não. Aqui é para entender qual que é o propósito dessa relação. O propósito dessa relação tá em se escolher. Escolher você independente do julgamento das outras pessoas, independente da expectativa que as outras pessoas têm sobre você, independente de tudo que você já viveu. Mas aqui, quando você se escolhe, independente do que você passou de ruim, independente das suas frustrações, você tem aqui a carta do mundo com a carta do 10 de copas. Então, é uma superação que você faz, é uma evolução que te expande a ponto de você estar em paz com você mesmo, de você estar amando e sendo amado plenamente. Eu não estou te dizendo que essa relação, ela vai ser fácil, porque ela veio com 3 de espada. Então, tem situações aí em que você vai, talvez, se sentir magoado, frustrado, decepcionado. Talvez você ache que aquilo não era exatamente o que você planejou. E aí, você não achando que era o que você planejou, você se sente sobrecarregado. Sente como se você tivesse carregando o seu mundo e o mundo de outras pessoas ou outra pessoa. E o que é esse mundo? É expectativa. É o que o outro espera que eu faça. Eu carrego tudo o que eu espero que eu faça, todas as minhas expectativas, ainda tenho que carregar as expectativas dos outros sobre mim. Então você precisa soltar isso. Solta a expectativa do outro. Solta a expectativa dessa outra pessoa que tenha sobre você. Ah, e essa pessoa quer que eu seja assim, quer que eu faça isso, quer que eu... Tira, se liberta, fala pra ela que tudo é no seu tempo, que você vai fazer do seu jeito, que vai fazer do jeito que o seu coração intuir, que você se sentir mais à vontade de fazer. E é isso, a Rainha de Copas, ela segue o coração, mesmo sabendo que ela pode se magoar, mesmo sabendo que ela pode se magoar, porque ninguém tem garantia de nada. Isso aí você não precisa nem ser um expert pra saber que, por mais que você tome decisões pelo seu coração, pode ser que você se magoe. Não que você vá se arrepender, mas que vai ser desafiante da mesma maneira. Carta dos peixes, da criança, do coração, e da raposa. Ah, essa carta caiu também para a primeira opção. Então aqui, ó, o baralho cigano, ele vem falando da... Uma maguinha. Ele vem falando primeiro disso, né? Então, da gente superar as expectativas, não superar no modo de eu vou fazer o que a pessoa quer mais, não, superar o que é se distanciar da expectativa que os outros criam sobre mim. Porque tem aqui vamos dizer, eu vou dizer, tá? Tem aqui uma ilusão do que eu espero, do que a outra pessoa espera. Tem uma relação aqui de ilusão, tá? Nem tudo é do jeito que você acha e nem tudo é do jeito que a pessoa acha. E não é porque um tá sendo mal ou não, mas é porque a gente pinta um mundo na nossa cabeça, né? Nem sempre esse mundo, ele se materializa, né? Eu sei que tem aí a lei do mentalismo, mas nem tudo que está na nossa cabeça se materializa, principalmente se a gente tá tá com frustrações, tá com medo, tá com ansiedade, então as coisas podem não sair exatamente o que a gente quer. Muito cuidado para você não estar trocando, então, o certo pelo duvidoso, com falsas promessas, sabe? Falsas promessas, promessas vazias. Aqui, não posso deixar de dizer que com o 3 de espadas e a carta da raposa, é um alerta.
é um alerta para você tomar suas decisões com sabedoria. Para você seguir sim o seu coração, mas você seguindo o seu coração que faz sentido para você. Como eu falei, às vezes o sentido para você não é largar toda a sua família, todos os seus amigos, toda a estabilidade que você tem e fugir com uma pessoa, né? Fugir. E viver um outro lugar com uma outra pessoa. De repente não é isso. De repente, essa pressão pode fazer você tomar uma decisão errada. A decisão tem que ser sua, né? Existe um mundo à sua disposição. Da mesma maneira que se você sentir no seu coração, sim, eu preciso ir para viver isso, eu preciso me declarar, eu preciso tomar essa iniciativa, eu preciso largar essa relação, eu preciso me afastar da minha família, dos meus amigos que realmente me prejudicam, que realmente me afastam do amor que eu quero viver, beleza, faça isso consciente e vá, tá? Porque é um momento, assim, de grande expansão de maturidade emocional, no sentido de você se escolher. Mas se escolher, como eu falei, não sobre o ponto de vista do que o outro espera de mim, mas do que eu quero realmente pra mim. É o que eu já conquistei, o que eu quero conquistar. Isso me afasta ou me aproxima dos meus sonhos, né? Eu sempre faço essa pergunta pra mim. E é uma pergunta que eu peço para que vocês façam para você. Isso me afasta ou me aproxima dos meus sonhos? Porque eu acho que quando a gente se faz essa pergunta, fica mais fácil da gente tomar uma decisão do coração. Seguir mais o seu coração, olhar mais para ele, mas não é olhar para o coração só para as relações amorosas que eu quero sentir, mas olhar para o coração para tudo que você já construiu, tudo que você já viveu. Se liberar, se limpar, né, se tiver que perdoar pessoas, você perdoa. Se precisar entender, né, que as pessoas, elas também trabalham com o nível de consciências que elas têm naquele momento. Então, nem todo mundo vai ter o mesmo nível de consciência que você. Às vezes a pessoa tá tendo um entendimento X e você tá tendo um entendimento Y. E tá tudo bem, porque cada um no seu tempo. A gente tem repertórios que faz com que a gente tenha nossos próprios filtros sobre as coisas. Isso aqui eu tô lendo com o meu filtro. Por mais que o oráculo ele seja uma ferramenta de aconselhamento, de direcionamento, de previsão, existe o meu filtro, existe o meu repertório, existe a minha bagagem. Por isso que eu te falo, não determine tudo só por conta de uma leitura coletiva de tarô. Tenha a sua própria intuição, seja o seu próprio oráculo. Se pergunte para Deus e fique aberto aos sinais, porque Ele vai te responder também, certo? Vamos tirar agora uma última mensagem aqui para quem se conectou com a opção número 2, a perda das conchas. Perdão, acabei de falar, né, de liberar. Eu vou ler essa que tá aqui no fundo do baralho também, porque acho que faz sentido pra gente. Perdão, hoje eu abençoo cada alma que me machucou, eu os liberto para o meu bem maior, eu agora posso ver o meu passado, me proporciona lições que me ajudam a viver mais plenamente no presente. Eu não luto mais contra o que foi dito ou feito. Eu sou grato por todas as experiências que me trouxeram até aqui. Eu me preencho com amor puro e livre. E eu vou ler essa que eu também foi aqui no fundinho, acho que faz sentido. O sentido interior. Hoje, à medida que silencio o barulho da mente, eu me torno consciente da voz do meu coração. Eu acredito em mim e passo a confiar mais na minha intuição. A minha verdade interior é a verdade divina. Eu permito que ela me influencie e me guie todos os dias. Então, primeiro, principalmente entender que as relações que você teve, elas foram um aprendizado, liberar o perdão para ela. Você não precisa falar com ninguém, tá? Você só, eu libero, eu sigo em paz com isso. Era o que a pessoa podia fazer naquele nível de consciência e tá tudo bem, não vou mais me envolver com aquilo, né? Eu vou agora o quê? Cuidar do meu interior.
Eu vou silenciar o barulho da minha mente. E às vezes, gente, silenciar o barulho da mente é até parar de assistir vídeo no YouTube sobre tarô, sobre previsão amorosa, tá? Porque isso às vezes traz pra gente uma inconstância, uma dúvida, né? Quando a gente tá desejando muito, a gente é conectado com o tarô que vai dizer o que a gente quer ouvir, mas o que a gente quer ouvir, não é exatamente o que a gente precisa ouvir. Você, como eu falei, é o seu próprio oráculo. Não tem ninguém que saiba mais de você, sobre você mesmo. O que você precisa aprender é apenas escolher o seu coração, escolher o que faz sentido para você, não no sentido assim exatamente do racional, mas no sentido do que vai te, como eu falei, do que vai te aproximar mais da pessoa que você quer ser, do lugar que você quer estar, do que você quer viver. Essas perguntas que você precisa fazer, tá? Para você mesmo, certo? Eu vou ficando por aqui, eu espero que essa leitura tenha feito sentido, eu espero que tenha sido contribuição para você entender melhor qual que é o propósito dessa relação que você tá vivendo, tá? Se tiver te deixado mais em dúvida ainda, pode me chamar para uma consulta particular lá no WhatsApp, certinho? Eu vou ficando por aqui, peço para você deixar seu comentário, seu like, que isso ajuda esse vídeo a chegar a outras pessoas que também podem estar precisando de um conselho e um direcionamento. Beijinhos de luz e optcha. Vamos agora para a opção número 2, a drusa de ametista. Ai, tá saindo um solzinho aqui maravilhoso. Toma mais água. E meu café já esfriou. Opção número 2. Bem-vindos à sua leitura para a gente entender qual que é o propósito dessa relação que você está vivendo. Vamos aqui perguntar para o tarô primeiro, carta a carta, para que ele nos diga qual que é o propósito dessa relação que você está vivendo. Uma cartinha. Musa de Paus. Para mim, todas as cartas de musa desse baralho, eles mostram uma certa dualidade, né? Porque tem dois, né? É como se você tivesse dois caminhos, duas possibilidades, dois comportamentos, dois pensamentos, sabe? Relações, sentimentos ambíguos, relações, né? Constratantes também. Tudo que gera contraste aqui, tudo que gera polos duais, né? A gente tá num mundo de dualidade. O planeta Terra, ele nos ensina por meio da dualidade. É uma merda isso, mas é o que acontece aqui. Então, o que é o ensinamento do planeta Terra pela dualidade? É o alto e o baixo, o claro e o escuro, a dor e o amor, a tristeza e a alegria, a paz e o perdão, né? Não, a paz e o caos. Qual que será o contrário de perdão, gente? Será que é injustiça? Não sei. Boa pergunta. Se alguém souber aí qual que é o contrário de perdão, deixa aqui nos comentários, porque eu não sei. Tá? Então aqui, essa carta de musa de paus, ela tá me falando, primeiro, de dualidades, né? Eu estou entre ir e não ir, entre viver e não viver, entre fazer e não fazer. Mas ela também fala de ações, né? De fogo, de transmutação, de energia de criação. Então, o primeiro propósito dessa relação é você entender o quanto que você precisa se valorizar, o quanto que você tem um valor, sabe? O quanto que você é capaz de criar, porque a energia do fogo é a energia da criação. O quanto que você é capaz de criar o que você quer viver. O quanto que você é capaz de criar a sua jornada, por mais que tenha dificuldades, por mais que tenha pequenos obstáculos ou grandes obstáculos, por mais que tenha outras pessoas que vão interferir nessa sua ação, aonde você quer chegar, o que você quer viver, você sabe que você chega lá. Então, essa sua autopercepção do quanto que você é capaz, do quanto que você vale, do quanto que você consegue conquistar, que você é um grande conquistador, você é uma grande conquistadora. E aqui eu não tô falando, tá, gente, de ficar conquistando aí pessoas, tá? De modo aí
superficial, né? Conquistando por conquistar. Mas não. Aqui, o propósito dessa relação é ativar esse seu lado de conquista, de ser capaz de conquistar um relacionamento, alguém que você quer. Talvez você esteja aí já querendo conquistar uma pessoa, você já tenha conquistado essa pessoa e queira manter ela na sua vida. Então, esse seu sentimento, assim, de conquista, de eu posso, eu mereço, eu vou, eu faço, eu aconteço, essa relação, ela veio muito para despertar isso em você, o seu poder de fazer acontecer. E aqui eu não tô te dizendo para você ficar se doando demais para essa relação, ou de você achar que só você tem que fazer e a outra pessoa não tem que fazer. Não, gente, tenha sabedoria, tá? Não é isso. Mas aqui, talvez essa pessoa, essa relação veio para ativar até um pouco da sua autoestima, sabe? De você é, sentir que você pode estar com alguém legal, pode estar com alguém bacana, pode estar com alguém assim bonitão, que você desperta esse desejo, esses olhares em outras pessoas, né? Essa essa vontade das pessoas te conhecerem, de saber um pouco mais quem você é, também vem aqui. Então, aqui tá muito forte essa questão aqui de uma força interior. Essa relação desperta em você a sua força interior, o seu fogo, a sua paixão, a sua vontade de viver, de fazer acontecer, mas também desperta em você a sua percepção de autoimagem. É como se você, à medida que você avança nessa relação, você também vai se sentindo capaz de avançar em outras áreas da sua vida, em outras conquistas que você quer. É como se ela fosse o início de um caminho de grandes conquistas, mas isso acontece quando você começa a se achar vencedor. Então, talvez você tenha aqui uma grande barreira da timidez, uma grande barreira de não se achar tão bonito, de não se achar tão, tão interessante, né? A ponto de alguém se interessar. E à medida que você avança nessa relação, que vai ter nessa troca, que você, essa pessoa, de alguma maneira, ela vai te ajudando a se autoaceitar, você também vai evoluindo para conquistar outras coisas. Então, essa relação vem com um lindo propósito de despertar a sua força interior para você conquistar outras coisas na sua vida. Eu vou considerar aqui só a primeira, tá? Senão, muitas cartas. E aí, ó, que eu te falei. Aqui, ó. Você tem um caminho, e aqui a gente tá falando mais uma vez, ó, caminho e caminho, tá? Um caminho de prosperidade, de conquistas. É como se você fosse ali plantando, né, ao longo da sua jornada, e conforme você vai vivendo esse amor, e não quer dizer que vocês vão viver para sempre, tá? E também não quer dizer que vocês vão terminar. Eu não sei, né? Mesmo porque isso aqui é uma energia, né? Tudo depende do que você vai tomar aqui como direcionamento, como aconselhamento, e vai fazer o que tá aqui, tá dizendo que tá disponível para você fazer, que tá disponível para você viver. Porque se eu falo aqui um monte de coisa e você se mantém parado, acha que isso aqui não é para você, não tá se vendo ainda com esse poder, com essa capacidade de ser interessante, de conquistar o que você quer, vai ficar parado, isso não vai acontecer. Agora, se você chegou nessa leitura, chegou na opção 3, a espiritualidade está te dizendo aqui, você é capaz de conquistar o que você quer. Você é capaz de despertar sim interesse nas outras pessoas. Você é capaz de ir aonde você quer ir. Você é capaz de chamar a atenção. Você é uma pessoa interessante, você é bonito, você é inteligente, você é capaz. E você não se sente assim, não vai dar certo. Agora, se você se sente e vai e faz acontecer, o que vai acontecer? Colheita. Você vai colhendo depois tudo de mais maravilhoso. Inclusive, essa relação que você está vivendo, que você quer viver, o que você vai viver, já pode ser o início da colheita que tem para você. Não estou te dizendo que vai ser só flores no seu caminho, essa relação só vai ser flores? Lógico que não, mesmo porque as relações que têm um propósito, como a alma gêmea chama gêmea, elas têm grandes desafios. Mas talvez o seu desafio agora sejam outros, seja evoluir financeiramente, porque essa sensação de vocês ter uma segurança, se sentir amado, desejado, prestigiado por uma pessoa e também prestigiar ela, isso você já vai ter. Ou isso você já tá tendo, ou isso você vai conquistar. E aí, isso te traz, como eu falei, é o início da melhora da sua autoestima, para que você conquiste outras coisas, para que você, coisas que você inclusive já vem batalhando antes e que agora, ao lado dessa pessoa, com essa pessoa, a partir dessa pessoa que despertou alguma coisa em você, você passe a fazer mais colheitas.
Você passa a ter um caminho com mais flores, né? Vai ter desafios? Vai ter. Ó, tem bem uma pirâmide gigante aqui no seu caminho, né? Tem pessoas aqui olhando, observando vocês, observando você, né? Que gera talvez uma, uma admiração, mas que as pessoas ainda não sabem administrar esse sentimento de admiração. E pode gerar uma inveja? Pode gerar uma fofoca? Pode gerar uma picuinha? E daí? E daí? Dane-se. Por quê? Porque você vem com o fogo. Você vem com um poder de ação. Você vai em direção, ninguém te para. Não tem fofoca, não tem ciúmes, não tem inveja que faça você parar, que faça essa relação acabar, desde que você se proteja, desde que você entenda o seu valor. Para você chegar na colheita, você tem que entender o que você já plantou. O que você já plantou? Se você me diz hoje, eu não fiz nada de bom na minha vida, você precisa mudar a sua autopercepção de você. Com certeza você fez algo de bom na sua vida. Nem que seja ter doado R$ 2 para uma pessoa que passou na rua, que estava na necessidade, ter comprado bala de alguém só para ajudar, ter feito de alguma maneira algum ato de caridade numa ONG, numa igreja, de repente uma conversa que você teve com alguém e ajudou essa pessoa, ou que você ajuda a sua mãe, seu pai, seus amigos, com certeza você fez coisas boas. Um estudo que você terminou, um trabalho que você começou, algo que você se dedicou, tudo isso foi coisas que você plantou e agora entendendo o quanto que você é capaz de continuar, né? O quanto que você é valoroso, o quanto que você tem potencial, você começa a colher os frutos. E eu digo que o primeiro fruto é essa relação que você vai viver, o que você já está vivendo, o que você começou a viver. Ótimo. Um tempo assim para você, com essa relação, é um tempo para você se planejar, para você entender melhor onde você quer chegar, né? Porque você quer chegar a algum lugar. Mas, será que você acha que é muito difícil? E talvez ao lado dessa pessoa, ou com base nas conversas que você tem com essa pessoa, na troca que vocês têm, vocês começam a trilhar um caminho diferente, mas que vai chegar aonde você quer chegar também? E aqui eu não tô falando só de dinheiro, gente. Eu posso estar falando de pessoas que querem morar em um outro lugar, pessoas que querem fazer uma transição de carreira, pessoas que acham que podem ser contribuição em algum outro tipo de negócio, pessoas que querem, sei lá, trazer mais conforto para sua própria vida, para a vida dos seus familiares. Tem isso, né? Tem um destino que você quer chegar, que não é necessariamente dinheiro. Mas esse destino, com essa pessoa, com essa conexão, ou a partir do momento que você se conecta, né? Essa conexão, ela tem um propósito de despertar em você o seu poder pessoal, o seu magnetismo, a sua capacidade de fazer acontecer. E aí você vai fazendo, você vai colhendo, você vai fazendo e você vai colhendo. E aí também te desperta, talvez, uma necessidade de se planejar melhor, de traçar outras rotas, de ir por outros caminhos para chegar onde você quer chegar. E isso vai ser muito bom, porque agora eu não sinto que você vai fazer isso sozinho, eu sinto que você vai fazer isso ao lado dessa pessoa. Então, é um momento, é uma relação que vai te exigir um pouco mais de visão, de estratégia, para que vocês possam construir algo juntos. Essa carta caiu também no fundo da primeira opção, talvez tenha uma mensagem lá para você, tá? Aqui, qual que é o seu grande desafio nessa relação, né? Seria maravilhoso se tudo fossem flores, né? Mas o seu grande desafio aqui é parar de olhar o que você batalhou e não sentiu que conquistou, sabe? Porque isso gera na gente uma frustração, né? E essa frustração muda um pouco a nossa percepção do que a gente é capaz ou não. Então, primeiro, não achar que as batalhas que você travou, que elas não foram, de alguma maneira, não foram boas para você, né? Não te trouxe glória, digamos assim. Porque por mais que tenha você acha que você
conquistou, mas com muita dor, com muita labuta, isso tudo foi realmente um aprendizado, para que talvez agora você leve a vida com mais leveza. Talvez agora entre com duas pessoas fazendo, né, você apoiando, não necessariamente vocês fazendo a mesma coisa, mas com um certo amparo ali emocional, com uma certa segurança emocional que essa pessoa pode te ajudar a ter, a se desenvolver, você se sinta mais capaz de escolher as suas batalhas, né? Escolher as suas batalhas. E escolher, inclusive, batalhas que você não quer entrar. Não, isso eu não quero. Isso eu não quero fazer. Eu escolho guardar as minhas armas. Essa daqui eu não quero travar essa batalha. E essa carta, ela fala disso, né? O 5 de espadas, fala de quando você escolhe as suas batalhas. Tem batalhas que por mais que a gente lute, a vitória é muito desgastante. Não vale a pena, sabe? Não vale a pena. E aí você vai passar a escolher as suas batalhas com mais sabedoria. E é que essa carta aqui do 5 de copas, ela fala talvez das escolhas que você faça, olhando o que foi positivo disso que você viveu, o que realmente deu certo. Eu não vou olhar só o que deu errado, beleza, o que deu errado é isso, mas o que deu certo? Dessa coisa que eu tava fazendo, disso que eu tava vivendo, disso outro aqui, o que trouxe pra mim de coisas boas? E aí, com base nisso, você traça novos caminhos, um novo jeito de viver, um novo jeito até mesmo de se relacionar. E isso tudo é despertado com essa relação. Então, talvez você aí vai ficar com alguém que é... Ai, gente, a carta da torre aqui, né? Como eu não tinha cortado, não vamos considerar, tá? Mas a torre, ela nem sempre é ruim, né? A torre, ela fala também de reestruturação. E é exatamente isso. Você vai criar uma reestruturação onde você olha tudo que você... tudo que foi uma batalha, que por mais que você tenha ganhado, foi muito sofrido, não valeu a pena. E você vai olhar o que você tem aí. O que eu tenho aqui hoje? O que eu fiz de bom que me acrescentou? Onde eu fui contribuição? E aí, com base nisso, você traça um novo caminho agora ao lado dessa pessoa. Aí, falei novo caminho, né? E veio a carta do navio. É isso mesmo. Novo caminho, não é sozinho, né? 2 passarinhos voando por aí. A carta da criança, que ótimo. Então, essa nova relação, não sei se é nova, né? Mas essa relação que você que você começou, que você tá há pouco tempo, ou que você vai começar em pouco tempo, ela te traz essa sensação de empoderamento, como eu falei, né? De se sentir mais capaz de fazer, de acontecer, e agora com mais planejamento, com mais cautela, entendendo o que você passou, as experiências que você viveu, e vai te levar para outros rumos, né? Como eu falei, você tem a um lugar que você quer chegar. Você tem uma meta aí na sua vida. Que pode ser uma meta financeira, pode ser uma meta de lugar, pode ser... Mas eu acho que mais do que isso, você tem uma meta de estilo de vida. De contribuição para o mundo, do que você quer fazer, de legado, digamos assim, um legado que você quer deixar. E agora você vai se sentir um pouco mais livre, você vai ter liberdade para fazer isso, inclusive se você sentir a necessidade de mudar de carreira, mudar de casa, mudar de cidade, mudar de país, fazer uma mudança interna, mudar de estilo de viver, de roupa, de tudo, você vai fazer essa mudança. Porque faz parte desse seu novo eu, né? Desse novo eu mais seguro, mais capaz, mais empoderado. Vai ter desafios? Vai. Os fantasmas do passado vai tentar te acessar? Vai. Novos desafios, né? Pessoas no seu caminho vão tentar atrasar suas batalhas? Vão. Mas o que você vai fazer? Você vai seguir firme. Você vai seguir firme, porque é isso que essa relação veio te mostrar, o quanto que você é forte. E forte aqui não é o contrário de ser vulnerável. Não é o contrário de não chorar, de não se entristecer, de não se aborrecer. Não, porque isso tudo é você. Você pode sim entristecer, pode se aborrecer, pode se frustrar, mas o que você faz? Você supera. Você fala, ai, beleza, senti isso aqui, agora vá. Vida que segue. Tomei aqui aprendizado, entendi. Isso aqui não vai me parar, eu vou seguir. Esse é o meu caminho, é isso que eu quero pra mim, vamos junto. E é isso que vai acontecer com você.
Tem aqui esse ar, assim, de... É como se essa pessoa fosse renovar você, sabe? Um ar de renovação, de você voltar a sonhar, de voltar a querer coisas, de voltar realmente a se sentir sonhador e capaz de realizar os seus sonhos, né? Pode ser também uma relação que dessa relação vai florescer, né? Porque a gente tem aqui essa carta da colheita, né? De coisas que vocês vão plantando e depois vão colhendo. Mas pode ser também que vocês vão criar um negócio juntos, vão criar um propósito juntos, vão ter até filhos, né? Filhos juntos, criar família mesmo. E isso tudo vem de quando você muda a sua autopercepção de valor, de capacidade, de merecimento, de que os desafios eles estão aí não porque Deus não quer que a gente alcance onde a gente quer alcançar. Mas não, os desafios estão aí porque tem um monte de gente no mundo, não, a gente não tá sozinho. E cada um tem o seu nível de consciência, cada um tem o seu nível de evolução. E aí eu gostaria de falar aqui, não sei se o YouTube deixa, mas sabe, é que são 2 palavrões, né? Mas tem um monte de gente aí, vamos dizer assim, que são trava-caminho mesmo. Mas e aí? O que a gente faz? A gente paralisa? A gente vai deixar ser vencido por essas pessoas? Não. Vamos escolher nossas batalhas. Tá desgastante demais? Tá pesado demais? Pera, parou, reflete. Reflete, peraí, por que isso tá pesado demais? Será que não é desse jeito? Será que não é aqui? Será que tem outra forma? Será que é de outro jeito? Será que é outra coisa que eu preciso fazer? Faz essas perguntas, faz essa pergunta em tom alto para o universo, para Deus, que as respostas vêm, tá? Só fique aberto a receber os sinais, as respostas e tudo mais. É muito lindo aqui esse propósito com essa relação, um grande despertar para você mesmo, para sua alma, para o que você quer fazer, né? E junto, né? Eu não vejo aqui você sozinho nessa caminhada. Eu vejo você como uma pessoa, não que ela vai ficar o tempo todo com você, não que os seus caminhos sejam exatamente, vocês querem ir para o mesmo caminho, não, mas que vai ter um grande apoio aqui, emocional, sim, vai ter. Eu sinto isso, tá? Vamos tirar aqui o último recadinho com esse oráculo de mensagens. Além. Ai, que carta linda. Eu acho que essa carta eu nunca vi essa. Hoje eu elevo a minha consciência acima de todas as ilusões mundanas. Eu lembro o poder que tenho em todas as situações. Sempre posso escolher como responder. Hoje eu escolho voltar os meus pensamentos para Deus. Ao elevar a minha consciência para além das ilusões do mundo material, eu experimento a paz e a simplicidade. Ai, que mensagem linda! Mensagem linda, como eu falei, você tem uma meta, você tem um propósito, você tem uma missão que eu não acho que é só dinheiro, eu não acho que é status, eu acho que é algo que você quer para deixar de legado realmente no mundo. E talvez esses desafios que vão sendo colocados, né, do mundo, como eu falei, cada um tem o seu nível de consciência, né? A gente não tá no mundo sozinho, a gente vai precisar interagir com várias outras pessoas. E nem sempre elas vão nos receber como a gente espera ser recebido, mas que isso sirva como um aprendizado para a gente aprender a contornar. Vamos contornar? Por exemplo, aqui tem essa pirâmide. Ao invés de eu passar por cima da pirâmide, será que se eu for aqui pro lado dela, eu não consigo também chegar? Talvez eu leve um pouquinho mais de tempo, porque ao invés de passar por cima, eu tô passando pelo lado? Pode ser que sim, mas eu vou chegar lá da mesma maneira. E aí, então, não deixe que essas questões do dia a dia, esses desafios que vão se colocando no seu caminho, que são desafios do mundo dual, né? Como eu falei pra você, precisa ter essa dualidade pra gente dar valor. Seria muito bom a gente conseguir dar valor ao sol sem precisar que o dia escurecesse, vamos dizer assim, né? Mas a gente só sabe que o sol é sol porque existe a noite. A gente só sabe que o dia é claro porque existe a noite que é escura. A gente só sabe que o sol é o sol, que a lua é lua, porque eles são duais, né? Um aparece de noite, outro de dia, um esquenta, o outro esfria. Então tem tudo isso que vem realmente pra gente ter discernimento, né? Entre o que nos faz bem e entre o que nos faz mal. Não é sobre o certo e o errado, é entre o que me faz bem e o que me faz mal. O que me eleva e o que mina a minha energia. E é isso aqui que você precisa fazer, aliás, que você pode fazer. Porque quando você sai
só de enxergar os desafios, só de enxergar os problemas, sabe? E como eu falei, pergunta para Deus quando você tiver em dúvida de alguma coisa, quando você tiver um caminho de direcionamento, conversa com Deus, faz uma oração, olha para o céu, olha para Ele, pede um direcionamento para Ele, porque Deus responde tudo, certo? Eu vou ficando por aqui, muito bonita essa mensagem, eu espero que tenha ressoado com você. Se ressoou, eu vou pedir para você deixar um comentário, deixar uma curtida, para assim o vídeo chegar em outras pessoas que também precisam ouvir um conselho, um direcionamento aqui da nossa egregora de luz. Se inscreva no canal também, fico muito feliz com os novos inscritos. Gratidão a todos vocês que me acompanham por aqui, beijinhos de luz, até a próxima leitura e tchau!